Bom dia para vocês, graças a Deus. Nos vídeos anteriores eu falei para vocês que o livro de Salmos ele é conhecido como Teilim em hebraico. Salmo ele vem da palavra saltério, que é de um instrumento daquela época, e esse instrumento ainda existe nos dias de hoje, mas era um instrumento tocado no templo. E o livro de Salmo ele tem 150 salmos, né? O livro de Teilim em hebraico. A gente já falou que o livro de Salmo ele tem algumas autorias. Quando você vai ler os salmos, você vê que nos títulos algumas vezes cita ali o autor. O livro de Salmo ele tem uma organização, ele é dividido em 5 livros. Ele tem também classificações, onde nós temos salmos históricos, salmos impercatórios, salmos litúrgicos, salmos de louvor, salmos messiânico. E por termos assim diversos salmos, a gente consegue se identificar com algum. A gente sempre se identifica com algum salmo, com algum versículo, porque ele fala de situações do cotidiano, situações que alguns passaram no passado e que nós também passamos no presente, nas nossas fases presentes, seja na vida familiar, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, na vida física, enfim, sempre tem um salmo que a gente se identifica. E hoje eu quero falar um pouquinho de um título que eu li. Hoje eu li o Salmo 46. E esse Salmo 46, ele fala a fé perfeita em Deus, cântico sobre Alamote para o cantor Mor entre os filhos de Coré. Ou seja, esse salmo já está falando quem é o autor dele. São os filhos de Coré. E eu achei interessante como eu estou falando para vocês sobre salmo. Eu tinha até já falado na semana anterior que alguns salmos eles são atribuídos ao rei Davi, alguns salmos foi os filhos de Coré, alguns Salomão, Moisés, Irmã, Etã, enfim, alguns a gente sabe e outros são anônimos, a gente não sabe quem que fez, né? Quem que fez esse salmo, mas a gente sabe que todos são inspirados por Deus. Os salmos estão lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, é praticamente um dos livros mais lidos, mais procurados por diversas religiões, diversas crenças, várias pessoas se identificam. E eu achei interessante que fala entre os filhos de Coré. Aí eu fui tentar descobrir alguma coisa sobre quem são os filhos de Coré que fizeram, tem essa autoria desse salmo. Aliás, eles escreveram 11 salmos. 11 salmos a gente, né, pode ter a certeza que foram feitas por eles, são citados inclusive, essas autorias são citadas, tem o nome deles, tem essa identificação. E em 11 salmos eles são identificados, os filhos de Coré. E aí eu fui tentar saber quem é Coré, né? Se eles são filho, quem é Coré? E aí eu fui me deparar lá com uma passagem do Antigo Testamento, onde Coré foi um homem que ele se rebelou contra Moisés. Ele criou uma rebelião lá no deserto contra Moisés. Coré ele era um levita, ele tinha uma função, né, determinada por Deus. Ele era um levita. Mas Coré ele não se contentou com aquilo. Ele queria ser outra coisa. Ele não queria aquilo que Deus tinha para a vida dele, o chamado que Deus colocou ele. Ele simplesmente ele queria a função de sacerdote, que era a função de Arão, né, da família de Arão. E ele com aquilo foi crescendo aquele no coração dele. Eu acredito que uma inveja, um ciúmes, né? Vários sentimentos ruins foram entrando porque ele queria sair da função de levita e passar a ter a função de sacerdote, a desenvolver essa função. Mas ele não esperou em Deus, ele não esperou Deus responder para ele não esperou o que Deus queria fazer na família dele, na vida dele. Ele simplesmente começou a tramar
né, pelas costas de Moisés. Na frente de Moisés ele era uma pessoa, por trás ele era outra. E toda pessoa que tem esse espírito de rebelião, ela costuma a se juntar com outros. E ele tinha uma grande influência por ser levita, ele sabia falar bem, se comunicar bem, e ele foi se aproximando de outras pessoas, e outras pessoas também começaram a se juntar com ele. E aí essas pessoas estavam de olho na função de Moisés, né, no chamado de Moisés, que o Moisés tinha aquela função de libertador, de guiar o povo. Moisés era muito usado por Deus. Deus, né, se manifestava, falava com Moisés. Moisés enviava o que Deus falava para o povo, transmitia. E teve alguns da tribo de Ruben que queriam essa posição, esse chamado de Moisés, e se juntaram com Coré. Coré queria o sacerdócio de Arão e eles queriam, né, a função de Moisés. Se juntaram e começaram a tramar pelas costas, começaram a influenciar outras pessoas, começaram a falar contra Moisés, contra Arão, até que um dia eles chegaram no ápice da sua rebelião. Até então eles faziam por trás. Um dia eles manifestaram esse espírito de rebelião, se juntaram, foram até o templo e determinaram um ritual que eles iriam fazer ali e que Deus iria responder. E Deus iria responder quem que iria liderar aquele povo, quem que iria exercer o sacerdócio. Deus iria responder quem que iria fazer tal função, sendo que Deus já tinha respondido. Deus já tinha levantado Moisés, Deus já tinha colocado Arão no sacerdócio, e eles tramaram tudo aquilo, conseguiram reunir uma parte de pessoas que eles conseguiram convencer, persuadir com suas palavras, convenceram uma parte de pessoas e levaram para esse dia. Quando Moisés vai ver nesse dia aquelas pessoas, eu acredito que alguns até pela frente tratavam ele bem, de repente até batiam nas costas dele, e ele olha ali uma determinada quantidade de pessoa que não era pouca, se levantando contra ele, desacreditando nele, ele que já tinha feito, já tinha sido usado por Deus, já tinha aberto o Mar Vermelho, já tinha tirado aquele povo do Egito, e ainda assim uma parte de pessoas se levantaram contra ele, ficaram a favor de Coré e daqueles outras pessoas que queriam fazer uma rebelião, queriam tirar Moisés de sua função, queriam tirar Arão de sua função e tomarem seus postos, e pediram a resposta de Deus. Primeira coisa, entraram no templo santo, estando totalmente em pecado, já desagradou a Deus. Outra coisa, levantaram-se contra um ungido de Deus, um homem que foi colocado por Deus, contra outros homens de Deus,